Olá, eu sou Silvana Cambiaghi, arquiteta, mestre em Desenho Universal pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, FAUSP, presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade da Cidade de São Paulo, CPA, professora dos cursos da Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre a NBR 9050 e demais normas técnicas de acessibilidade, conselheiro estadual do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, sócia do escritório Design Universal Consultoria e escrevi um livro, Desenho Universal, Métodos e Técnicas para Arquitetos e Urbanistas, da editora Senac, que foi lançado em 2007 e hoje está na 4ª edição revisada. O tema da abordagem será Acessibilidade Arquitetônica e Desenho Universal. Fundo branco. Do lado esquerdo, dentro da grande mandala em tons de laranja e vermelho, está a fotografia, do tronco para baixo, de um homem com deficiência visual que caminha usando uma bengala. Ele está de sapatos, calça jeans e camisa de mangas compridas. No lado direito há o letreiro: Acessibilidade Arquitetônica, Desenho Universal. Círculos laranja, amarelo, verde, azul e roxo são envoltos por um maior com as mesmas cores em degradê, formando uma mandala. Abaixo dela, inclusão com acessibilidade no trabalho. O que é acessibilidade? Para quem ainda não sabe ao certo, o que é acessibilidade nada mais é do que um conjunto de regras voltadas a garantir que haja possibilidade de acesso e uso a um ou mais lugares para pessoas. Costuma-se pensar sempre em pessoas com deficiência, mas, na verdade, a acessibilidade é para todos. Porém, como não foi ensinado nas escolas, nem muito discutido por arquitetos, ergonomistas e projetistas, como as pessoas com deficiência conseguem usufruir dos ambientes em grau de igualdade com as demais pessoas, isto ainda é um pouco difícil. Onde posso encontrar os parâmetros para que os técnicos saibam como é fazer acessibilidade? Você consegue encontrar na NBR 9050-2015, que trata da acessibilidade nas edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Tem outra muito importante, que é a NBR 16537 de 2016, referente à acessibilidade na sinalização tátil do piso e diretrizes para elaboração de projetos e instalação. Tem outras normas de acessibilidade que também são importantes, como de ônibus, metrô e assim tantas outras. Deve-se olhar sempre se houve alguma revisão. Essas normas são reguladoras criadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, que definem os aspectos de acessibilidade que devem ser observados. Nestas normas, é possível encontrar os parâmetros que auxiliam a tornar determinado projeto ou obra mais acessível, tanto no momento da construção, na hora do projeto, como na reforma, com observações pertinentes sobre mobiliários, sinalização, tipos de piso, tamanho dos cômodos, entre outros itens. Algumas das orientações da NBR 9050 dizem respeito a acesso e adequações em prédios históricos. Por exemplo, vejam um prédio histórico que foi colocado um elevador externo para conseguir a acessibilidade. Letreiro sobre fundo branco. Algumas orientações da NBR 9050 dizem respeito a acessos e adequações em prédios históricos. Logo abaixo está a foto de um elevador panorâmico construído do lado de fora de um antigo prédio. Acesso à praia. A praia é para todos. E por que não
colocar uma esteira para que todos possam chegar próximos ao mar. Letreiro. Acesso à praia. Abaixo dele a foto de uma pessoa caminhando em uma esteira comprida esticada na areia, que sai da calçada e vai em direção ao mar. Sinalização horizontal e vertical. Com uma sinalização simples, você pode conseguir que, com piso tátil, mapa tátil, a pessoa se oriente. Letreiro. Sinalização horizontal e vertical. Na fotografia, o piso tátil indica o caminho até o mapa tátil e de lá até a entrada do prédio do Ministério Público do Trabalho. Em uma das portas automáticas, há o cartaz indicando a entrada acessível. Tamanho e disposição dos sanitários e banheiros. As medidas são simples, basta fazer um giro de 1,5 m dentro do banheiro. E para isso você consegue acessibilidade. Letreiro. Tamanho e disposição dos sanitários e banheiros. Na planta baixa de um banheiro adaptado, há a representação de uma pessoa em cadeira de rodas no centro do local. Ela está envolta por um círculo que tem a medida de 1,5 m. Outras indicações e medidas completam a planta. Característica de pisos. Espaços de circulação adequados para uma cadeira de rodas. Informações em relevo e braille. Estacionamentos acessíveis. Sempre com uma área de transferência para ser possível abrir a porta e a pessoa fazer a sua transferência para uma cadeira de rodas ou utilizar um andador. A planta baixa ilustra 2 vagas de estacionamento acessível lado a lado. Há uma área demarcada entre as vagas, que dá espaço para o embarque e desembarque, mesmo se 2 veículos estiverem estacionados. O símbolo da pessoa com deficiência física, uma pessoa na cadeira de rodas, está pintado no chão em cada uma das vagas. Há também a indicação de uma rampa de acesso do estacionamento para a calçada. Medidas das larguras das faixas e tamanho dos símbolos complementam o desenho. A questão da acessibilidade e do desenho universal torna-se imprescindível quando se busca a organização de espaços que atendam às necessidades de todos os usuários. A internalização de seus conceitos, das possibilidades de projetar ou adaptar os ambientes a eles é muito difícil para pessoas que não conviveram na escola, no trabalho e, portanto, não vislumbram soluções de acessibilidade. A vivência pessoal, com vendas, cadeiras de rodas, peso nas pernas, bengalas ou outros mecanismos que restringem a mobilidade, é incrível para as pessoas perceberem concretamente a fundamentação das propostas de um projeto arquitetônico. Falamos em desenho universal, mas o que é esse termo? Explicando o desenho universal de uma maneira mais simples possível, é quando uma rua, uma edificação, serviço são acessíveis a pessoas com deficiência e a todos os outros ao mesmo tempo, através de uma única solução de projeto. Ele atende às necessidades e desejos de todos. Significa trabalhar para uma única solução versátil de projeto que se adeque a todos, inclusive a acessibilidade de pessoas com deficiência física, visual, auditiva e intelectual. Não é um conceito abstrato, mas a aplicação de normas de acessibilidade pensando em todas as pessoas, usando o espaço simultaneamente e segundo alguns princípios. Qualquer ambiente ou produto concebido segundo os preceitos do desenho universal podem ser alcançados, manipulados e utilizados independente do tamanho do corpo do indivíduo, sua postura ou sua mobilidade. São produtos que contemplam crianças,
adultos, altos e baixos, pessoas com nanismo, idosos, gestantes, obesos, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A ideia é justamente evitar a necessidade de ambientes especiais para pessoas com deficiência. A ideia é assegurar que todos possam utilizar com segurança e autonomia os diversos objetos e espaços construídos. Por que construímos à revelia das necessidades reais dos usuários? Por que estruturamos um modelo de massa que iguala o que não é igual, ou seja, nós mesmos? A concepção do conforto está intimamente ligado a fatores pessoais, na altura, dimensão, idade, destreza, força e outras características. Pensando nisso, em 1961, países como Japão, Estados Unidos, nações europeias se reuniram na Suécia para discutir como reestruturar e recriar o velho conceito produzido para o homem padrão, que nem sempre é o homem real. Assim, esta primeira conferência internacional foi berço para que, em 1963, em Washington, nascesse o Barrier Free Design, comissão com o objetivo de discutir desenhos de equipamentos, edifícios e áreas urbanas adequados à utilização por pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Mais tarde, este conceito, tomado com mais profundidade pelos Estados Unidos, passou e mudou de nome. Se chamou Universal Design e a se propor atender a todas as pessoas, num aspecto realmente universal. No Brasil, é chamado de desenho universal. Temos 7 princípios que demandam saber se um objeto, produto ou área é desenho universal. O primeiro deles é uso igualitário, o uso equiparável para pessoas com diversas capacidades. São espaços, objetos e produtos que podem ser utilizados por pessoas com diferentes capacidades, tornando os ambientes iguais para todos. Por exemplo, uma imagem que vocês estão vendo é de uma calçada de paralelepípedos com uma área possível de ser circulada porque foi feita uma faixa em concreto. Letreiro. Os 7 princípios do desenho universal. 1. Igualitário. Uso equiparável para pessoas com diferentes capacidades. Na foto, uma mulher segue com sua cadeira de rodas pela faixa de cimento entre o piso de paralelepípedo de uma praça próxima ao mar. O segundo princípio, adaptável. Uso flexível, permitindo um leque de preferências e habilidades. Design de produtos ou espaços que atendam pessoas com diferentes habilidades e diversas preferências, sendo adaptáveis para qualquer uso, como uma van que a qualquer momento pode descer uma rampa. Letreiro. 2. Adaptável. Uso flexível, permitindo um leque amplo de preferências e habilidades. A foto registra um veículo com a grande porta lateral aberta, de onde sai uma rampa para a cadeira de rodas avançar até a calçada. Uso óbvio, simples e intuitivo, de fácil entendimento para que pessoas possam compreender independente de sua experiência, conhecimento, habilidades de linguagem ou nível de concentração. Pictogramas que indicam direção,
como este vestiário que está indicando para a direita ou para a esquerda. Letreiro 3. Óbvio, simples e intuitivo. Fácil de entender. Imagem da placa sinalizadora em uma parede. Na parte de cima, há a silhueta de um homem ao lado do desenho de um cabide. Uma seta aponta para o lado esquerdo. Na parte de baixo, a silhueta de uma mulher está ao lado de outro cabide, e a seta aponta para o lado direito. Abaixo de cada indicação, há informação em braille. O quarto princípio é uso conhecido, informação perceptível que se comunica eficazmente a informação necessária quando a informação é transmitida de forma a atender às necessidades do receptor, ou seja, uma pessoa estrangeira com dificuldade de visão ou audição. Como, por exemplo, temos em relevo braille a informação que a gente precisa. Letreiro 4. Conhecido. Informação perceptível. Comunica eficazmente a informação necessária. Em frente ao canteiro de plantas há uma grande placa indicadora. O nome e a espécie estão grafados em fontes aumentadas. Ao lado, o mesmo texto em braille. Seguro, que já é o quinto princípio. Tolerante ao erro, que diminui riscos de ações involuntárias, previsto para minimizar os riscos possíveis de consequentes ações acidentais ou não intencionais. Por exemplo, muitas pessoas batem a cabeça embaixo de uma escada. Por que não colocar um pequeno jardim, uma floreira, para que a pessoa não se machuque? Letreiro 5. Seguro. Tolerante ao erro, que diminui o risco de ações involuntárias. O exemplo citado é mostrado em foto. Há um pequeno jardim na parte de trás da escada, embaixo dos degraus. Sem esforço, com pouca exigência de esforço físico, para ser usado eficazmente, com conforto e com mínimo de fadiga, ou seja, por exemplo, fácil torneira, comando de torneiras, um tanque, como que está demonstrado, que é de fácil aproximação para quem está sentado em uma cadeira de rodas. Letreiro 6. Sem esforço, com pouca exigência de esforço físico. A imagem mostra a própria Silvana com as mãos em uma cuba instalada em uma bancada. A altura e a largura da bancada permitem que ela fique com as pernas embaixo dela e alcance facilmente a cuba e a torneira. E o último dos 7 princípios, que é o uso abrangente. Qualquer ambiente ou produto que tenha tamanho e espaço para acesso e uso, que estabelece dimensões apropriadas para o alcance, manipulação, independente do tamanho do corpo e da postura e mobilidade do usuário. Um banheiro acessível pode ser usado por todos, não é especial para uma pessoa com deficiência. Letreiro 7. Abrangente. Tamanho e espaço para o acesso e o uso. Fotografia de um banheiro acessível, com espaço para a manobra da cadeira de rodas e barras de apoio nas paredes. O Brasil utiliza o desenho universal? A lei exige sua adoção desde 2004, segundo o Decreto Federal 5296 e a NBR 9050. Porém, a prática demonstra que ainda praticamos percentuais de itens acessíveis, como 3% de apartamentos acessíveis em moradias de interesse social, percentuais de quartos acessíveis em hotéis, percentuais de mesas acessíveis em restaurantes, entre outros itens. E qual é a importância do design universal? Em uma empresa, por exemplo,
O design universal em ambientes corporativos exige apenas uma consciência da necessidade para tornarmos tudo o que compramos ou produzimos utilizáveis por todos. Como fazer ambientes com design universal no trabalho? Nem tudo é tão difícil. Consideremos um módulo de referência que é um retângulo de 80 por 1,20, já considerando a pessoa com a cadeira de rodas, que pode ser qualquer outro equipamento de ajuda de locomoção. As recomendações para adequação física têm como base o estudo dimensional dos espaços necessários para a circulação e manobra de pessoas utilizando os mais variados tipos de equipamentos, como muletas, bengalas, andadores, cães-guia, entre outros. Utiliza-se principalmente as dimensões da cadeira de rodas, o chamado modo de referência, por ser o equipamento que necessita de mais espaço para o seu deslocamento e manobras, ou seja, a pessoa mais espaçosa. Se há espaço para uma pessoa em cadeira de rodas circular, há espaço adequado para todos, ou seja, portas que passam uma cadeira de rodas, ou seja, portas de 80 centímetros de largura, permitem acessibilidade, porém também conforto para as pessoas obesas. A adequação de seleção de materiais de construção e acabamentos, por exemplo, que não escorreguem, pisos, puxadores de alavanca que são utilizáveis por quase todas as pessoas, incluindo as que têm dificuldades de usar as mãos e, no caso de um incêndio, também para todos. Metais de alavanca ou cruzeta, portas com batentes que permitam a instalação e abertura tanto lado interno como externo do ambiente, entre outros tantos itens que pode auxiliar. Comunicação adequada. As formas de sinalização e comunicação devem sempre contemplar a forma visual, tátil e sonora, pelo menos 2 tipos, para que atenda a todas as pessoas, inclusive com dificuldade de visão ou audição. Possibilidade de ajuste. As estações de trabalho, com cantos arredondados, alturas de mesas, cadeiras ajustáveis. As prateleiras e as bancadas podem permitir o ajuste de altura, paredes que possibilitam a instalação de barras de apoio e transferência, se necessário, entre outros. Existência de alternativa. Onde houver degraus, pode existir sempre uma rampa alternativa. A acessibilidade e o desenho universal em ambientes corporativos não é uma ciência, um estilo ou tendência. É uma exigência legal e, para sua implementação, exige apenas uma consciência das necessidades abordadas no curso e o bom senso para tornar tudo que compramos ou produzimos sejam utilizáveis por todos na sua maior extensão possível. Lembrando sempre que a acessibilidade não é um gasto, mas um investimento. Obrigado pela atenção. Esperamos que as informações sejam importantes para todos. No topo da tela, a mandala e o texto. Inclusão com acessibilidade no trabalho. Logo abaixo, os logotipos. MPT, OIT, Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência, AMANCAI e Iguale Comunicação de Acessibilidade.